Alô, minha gente, Deus abençoe a todos nós nesta noite tão especial. Mais uma quarta-feira, mais um podcast Na Real, entrando na sua casa com um único objetivo: glorificar a Jesus pelos seus muitos feitos, pelos milagres que Ele permite chegar na nossa casa. E o nosso alvo aqui é justamente grifar, adorar a Deus por essas bênçãos. Conosco, na mesa, um casal querido, já os conheço há muitos anos, amém? Trata-se do Adonias e da Sônia. São membros de nossa igreja Maranata do Recreio, na Maranata já no ministério há 29 anos, né? Ambos. Ele é diácono de nossa igreja há pelo menos 16 anos, foi maestro de coral jovem, o Ebenezer, famoso coral Ebenezer na Maranata de Caxias por 19 anos, é muito tempo. Psicólogo há 20 anos, tratando da mente e do coração das pessoas, amém? E também é membro da nossa igreja há 29 anos e ajudou, ou melhor, já estou misturando as coisas aqui, ela, no caso ela, sua esposa, a Sônia, também é membro de nossa igreja há 29 anos, ajudou na formação do coral Ebenezer, até porque ela é fonoaudióloga, ajudando as pessoas a usar melhor a sua voz. O coral era de primeira. Além de se cantar muito bem, eram ungidos. Amém? Amém? E ajuda as pessoas a trabalharem suas vozes já há 27 anos. Amém? São casados já há muitos anos. Cadê a data de casamento? 27. 27 anos de casados. Não, pastor. 27/4/85. São 39 anos. 39 anos de casados. Isso. É muito tempo também. Você está junto comigo. Vocês casaram em... Abril de 90... De 85. 85. Aí está, 85. Eu casei em janeiro de 85. Tem uns mesezinhos na frente só. A data do meu casamento estava marcada para abril, mas eu resolvi antecipar. Deus abençoou, abriu portas. Eu falei, vou ficar esperando até abril que nada. Já está tudo pronto, vou casar logo. Não pode perder. Muito bem. 39 anos de casados, esse amor gerou 3 filhos. Um se chama Eric, que é o mais velho, o outro se chama Éder, né? E o Ramon, que acabou quebrando a sequência. Como nós estávamos conversando aqui, não é? A gente estava esperando um Esdra, o que mais aí? Emerson. Né? Emerson, mas não veio, né? Não. Você preferiu quebrar. Ramon, amém? E eles têm 2 netinhas, né? A Sara e a Esther. É verdade. Que são filhas do Eric. E ganhamos 3 filhas, né? E ganharam. A Chayane, a Gabriele e a Keila. Olha que bênção. Uma família muito abençoada. Amém. E nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês. Eu falei nós, mas na verdade vocês estão sentindo falta de alguém muito especial para todos nós, que é o Lucas Iac. Lucas está hoje metido no trabalho, não teve como chegar aqui, e nós não poderíamos deixar de estar aqui com os nossos irmãos, então vamos tocar para frente sem o Lucas capengando, porque o Lucas faz parte desse podcast, é muito importante, mas Jesus é bom e vai nos ajudar. Amém. Amém. Para a glória do nome dele. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Fala uma coisa, uma saudação, querido, para a gente introduzir esse momento. Pastor, eu queria agradecer aí o convite para esse podcast, né? E a gente espera que a nossa história possa abençoar a vida das pessoas que estiverem ouvindo o podcast. Sônia. Da mesma maneira, é gratificante quando a gente pode falar do amor de Deus sobre as nossas vidas, de tudo que vivemos, né? Através do Evangelho, e até aqui Ele tem nos ajudado. Bom, vocês, quando eu os conheci, vocês foram apresentados aqui já casados, mas vocês eram de famílias diferentes. Você, de qual a sua origem? Aqui do Rio de Janeiro mesmo? Isso.
Você é carioca? Carioca. Muito bem. Você também? Também. Também é carioca. Muito bem. E viviam em regiões diferentes? Como é que foi esse encontro, esse namoro de vocês? Então, eu era membro da Assembleia de Deus, Você nasceu em um lar evangélico? nasci no lar evangélico e minha infância, a mocidade, e quando ela chegou, eu já estava com 19 anos, 18, 19 anos. Já era veterano na Já era igreja? veterano lá na igreja, tocando no som, tocando guitarra, fazendo a obra de Deus, né? E Certo. tocando na banda também. Tocava na banda? Estava na banda. Meu pai foi muito incentivador, né? Ele me incentivou muito a ser músico. Ele dizia que tocava, eu nunca vi, pastor. Ele dizia que tocava. Ele tocava. Tinha um instrumento que ele tocava lá no. Depois eu lembro aqui. Flauta, trompete? Não. Ele tocava violino. Violino. E ele falou: eu toco violino e eu nunca vi, né? Não vi meu pai executando. Mas ele incentivava muito para que eu fosse músico militar. Ele falou: se você for músico militar, você vai estar numa carreira muito boa. Você precisa aprender música. Aprender música. Sempre. E aí você aprendeu música na igreja E mesmo? aí na igreja tinha uma banda e eu, com 13 anos, eu comecei a estudar música, teoria Eu musical. acho tão legal esses processos na igreja, que se desenvolvem na igreja, né? Muito. Porque é quase que uma marca registrada, É principalmente verdade. dentro da Assembleia de Deus, né? Sempre tem uma banda, uma orquestra, e os meninos, adolescentes são orientados, né, a se tornarem músicos, começam a tocar na igreja e depois se profissionalizam e vão tocar na banda da polícia, na banda do Corpo Bombeiro, na banda da Marinha. Mas isso aconteceu comigo, exatamente. Assim que eu comecei a estudar teoria musical, logo depois ele me emprestou um instrumento da igreja. Da igreja, um veril. Veril, isso mesmo. Aí eu passei pelo mesmo caminho. Eu peguei aquela clarineta veril e comecei a estudar em casa e ele fazia as lições durante a semana e ele falou: então você já pode vir para a banda. Nossa, foi um orgulho para mim, meu pai ficou todo feliz também. Olha aí. E aí eu fui... Você começou com qual instrumento? Clarinete. Clarinete. Eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei, a molecada já tinha chegado na minha frente, pegaram todos os melhores instrumentos e só sobrou tuba. Eita! Aí me deram um moleque de 16 anos com um monstro de um tuba, né? Mas eu gostei. Eu ficava no contrabaixo, né? Na banda contrabaixo. Aí, nesse período, eu tocando na banda da igreja, eu via os mais velhos, os componentes mais velhos do que eu. Mais velho, leia-se, 18 anos, fazendo concurso para o militarismo. E aí eu fiquei de olho naquilo, observava e tal. E teve um momento da minha vida, aos 17 anos, que eu fiz parte eu fui fazer parte de uma banda numa escola, um colégio. E nessa banda haviam praticamente 70% dos músicos da banda eram militares. Então eu falei: é isso que eu quero. Né, que eu via os caras executando, o resultado maravilhoso, e eu falei assim: é isso que eu quero. Aí conversei com o maestro e falei: como é que eu faço para... Eu quero entrar nisso aí também. Eu quero ser músico militar, que já era um sonho do meu pai. Só que meu pai já não estava mais vivo nesse período. E aí o que aconteceu? Ele falou: você precisa entrar como soldado e quando você estiver lá dentro, você faz um concurso para a banda. E foi isso que eu fiz. Eu fui para a escola de soldado, né, para ser soldado fuzileiro naval. Fiquei 4 meses estudando lá, fazendo marcha. É puxado. Os 4 meses. Depois me formei. Fiquei 1 ano como soldado. E aí abriu o concurso interno para músico. E Isso aí, dentro da Marinha, do Corpo de Fuzileiros. Aí, nesse período de 1 ano, eu vi que abriu o concurso, eu fui lá e dei meu nome para fazer o concurso, para sargento músico. E eu fiz a prova e, graças a Deus, eu passei. E fiquei 1 ano cursando lá no Centro de Instrução da Marinha, na Escola de Música. E aí eu me formei ali como 3º sargento
músico. Fiquei um período de 14 anos lá dentro. E aí veio toda a sua capacidade, foi daí que você, com Sim. essa formação, você Sim. desenvolveu essa capacidade. Aí sim, aí a partir dali eu comecei... Na igreja eu já trabalhava, né? Tocava guitarra, tocava clarineta na banda e tal. Mas a partir disso aí, eu comecei a trabalhar com coral, né? Com orquestra, lá na própria Assembleia de Deus. Olha que legal. Foi muito bom. Ah, Foi com certeza. E esse foi um sonho, assim, do meu pai, né? Meu pai que incentivou bastante isso. Muito Legal, bem, muito bem. E vocês, querida? Como é que é a sua história? Como é que vocês... A nossa família não era evangélica, né? Mas também não professava religião nenhuma. E nós sempre fomos uma família muito grande, muito unida, que tinha tios, tinha primos. A nossa casa sempre foi muito bem acolhedora com os nossos familiares. E aconteceu um episódio em relação à minha conversão muito interessante, porque eu tinha 11 anos e nesse período de 11 anos eu me lembro muito bem que a minha mente ela é uma mente mais à frente. Eu não queria ter 11 anos, eu queria ter 18, eu queria ter 19. E mamãe e papai, assim, papai era mais tranquilo, mas mamãe ela sempre foi muito linha dura com a gente. A gente não fazia o que as outras pessoas da nossa idade faziam, que iam sozinha a cinema, que ia a baile, essas coisas a gente não ia. E a gente só saía com as tias que salvavam a gente em julho e em dezembro, para passar férias com elas. E uma delas levava a gente na igreja que ela ia, né? Uma delas. E ao mesmo tempo, a gente tinha um tio, que era pastor já, e ele nos criou, ajudou a nos criar, e ele ajudava a gente ali, assim, a gente tinha esse convívio com os evangélicos no nosso quintal, porque ele morava ali e recebia muitas visitas, a gente conhecia muitas pessoas e a gente não ia à igreja, só quando tinha festividade. E eu tenho uma irmã, que ela é 2 anos mais velha que eu, chamada Tânia. Tânia tinha 13 anos. E Tânia tinha uma igreja lá perto de casa, que quando a minha tia vinha de São Gonçalo, levava a gente nessa igreja. E a gente só ia lá quando essa tia fosse lá em casa, né? E Tânia aceitou Jesus nessa igreja. E chegou para mim e contou. Mas a minha cabeça estava onde? Vou ficar presa dentro da igreja. Não quero. Falei, não quero. Eu falei, você não vai. E minha irmã sempre foi assim, muito pacata, muito quietinha, e eu assim, meio que manipulava ela um pouco. Dominador. Dominava ela um pouco, com 11 anos. Eu falei, não, você não vai não. Você não vai aceitar Jesus, não. Não é hora de aceitar Jesus. A gente vai aceitar quando estiver velha. Eu falei para ela, a gente vai aceitar quando estiver velha. Agora não vai. Você sabe que se você for, mamãe vai me obrigar a ir e eu não quero. E eu não vou mais a lugar nenhum. Falei isso para ela. Ela ficou quieta, não falou nada. Os pastores vieram falar com meus pais, mas antes eu conversei com o papai e mamãe. Eu falei, que estranho, né, Tânia aceitar Jesus nessa igreja. Eu acho ela muito nova. Eu falando. Está querendo atrapalhar o projeto. Joguei, né? Joguei. Eu falei, eu acho ela muito nova para isso. Eu sei que papai e mamãe pensaram, os pastores vieram para conversar, para confirmar a conversão dela, e eles não deixaram ela aceitar Jesus. Tá bom. Não deixaram ela frequentar. Frequentar a igreja, é frequentar a igreja. Não se falou mais nisso. Ela nunca falou nada, nunca disse nada. A vida continuou, né? Aos 17 anos, nessa igreja que meu tio congregava, ele era o pastor dessa igreja, uma igreja muito grande, com 50 e poucas congregações. E quando tinha festa da igreja, era uma coisa assim fenomenal. Todos os cantores de renome evangélico frequentavam essa igreja, e era o único momento que a minha mãe, minha avó e a gente ia nessa igreja, que era uma igreja bem tradicional,
com usos e costumes, né? De saia, de cabelo, de tudo. E Deus me livre e guarde entrar nessa igreja. Eu pensava isso, né? De ir lá, porque eu sempre fui muito vaidosa. Aí, com 17 anos, teve essa igreja, eu perguntei para ele, posso ir lá na festa? Ele falou, claro. Eu falei, mas eu não quero não, eu quero ajudar. Eu vou ajudar. Posso ajudar na cantina? Aí ele falou, pode. Aí eu falei, tranquilo. E eu, assim, naquele momento, eu estava numa fase, assim, me questionando muito o que eu ia ser na vida, o que eu queria fazer, e estava muito triste, muito angustiada. E fui para a igreja. Quando chegou lá, eu fui impactada com a alegria dos jovens daquela igreja. Eles iam para a igreja, iam para a cantina, e eu perguntei, falei um dia para Deus assim, nos 5 dias de festividade, eu falei, eu quero essa alegria. E isso começou a invadir o meu coração muito forte. Aquela que a princípio não repudiou, resistiu, agora... Eu vi uma alegria diferente. A gente era alegre, a gente era família, a gente se unia lá em casa, mas estar diante de jovens com uma alegria que eu não conhecia, que eu desconhecia, me impactou. E eu falei para mim mesmo que eu queria aquilo. E a sua outra irmã, a que iria? Estava lá, quietinha. Vou chegar lá. Ela foi, no último dia de festa, elas foram. Minha mãe, minha avó, minha tia, minha irmã, ficaram na galeria da igreja, ficaram lá. E eu estava lá na cantina ajudando. Eu conhecia bastante gente, as pessoas que frequentavam a nossa casa, porque meu tio morava no mesmo quintal, né? E estavam lá, eu estava feliz da vida. Eu calculei mais ou menos, eu falei, eu acho que está na hora do final, deve ser legal, e eu vou lá. Eu vou dar um pulinho lá. Aí fui aonde minha mãe e minhas irmãs estavam, estava lá, e meu tio começou a pregar, e justamente na hora do apelo. Na hora do apelo, eu falei assim, meu Deus, eu acho que é agora, eu acho que eu vou aceitar Jesus. Pensei em mim. Aí eu falei assim, eu vou descer. E ele chamando com muita veemência. Insistindo. Vem. E algumas pessoas já se chegando ao púlpito, se derramando ali. E eu virei para elas e falei assim, vou mudar de vida. Aí quando eu falei isso e dei o primeiro passo, mamãe tentou me segurar, tipo assim, até para conversar, né? Uhum. Porque eu não tinha falado nada com ela. Aí eu ouvi minha irmã falando assim, deixa ela. Qual delas? A que você... Tânia, deixa ela. A que você tinha... Isso, a que eu boicotei. Dizendo assim, deixa ela. Aí eu fui. Assim, a igreja lá, ela tem muitos corredores, muitos labirintos, que a gente até se perde um pouco, que é muito grande. Eu sei que eu via uma luz na minha frente e eu seguia aquela luz. É como se tivesse uma lanterna na minha frente iluminando. E cheguei ao púlpito e me derramei ali com o Senhor. Foi assim, uma alegria tamanha, porque foi fruto de oração do meu tio, que orava, né? E ele ficou muito feliz com aquilo. Ele orava pela conversão de vocês? Todos. É mesmo? Todos. Ele orava pela nossa conversão. E aí, ele era um pastorzão, uma pessoa maravilhosa. E aí eu aceitei Jesus e fui para casa. E foi uma noite de tormento para mim, porque eu ouvia o Senhor falando de tudo que Ele me proporcionaria, de vida eterna, Ele está acompanhado comigo, né? E, ao mesmo tempo, eu falava, aí eu ouvia isso aqui. Vai perder, vai ter que parar a calça comprida, vai ter que parar o brinco, vai ter que parar tudo que você gosta. Mas você que falava aquele bate-papo com você mesmo. Isso. Aí eu falava, poxa, tá bom, eu fiquei firme. Naquela mesma semana, eu recebi a visita de 4 jovens do grupo jovem, da mocidade da igreja, que vieram me convidar para os ensaios do coral, para as atividades de oração, e vieram assim, meio que confirmar a minha conversão, né? E aí a gente estava conversando na sala, só nós,
Minha irmã estava na cozinha, lavando a louça. E aí cantamos, oramos e ela não apareceu. No final, ela aparece. Eu tinha 17 e ela já tinha 19. Aí, quando ela apareceu, aí todo mundo, oi, tudo bem, cumprimentou ela e tal. Aí ela falou assim, já acabaram? Aí eu falei assim, aí eu olhei para ela assim, assim, meio que assim, a presença dela ali na minha cabeça assim nem cabia, porque ela não falou nada que ia participar, né? Aí ela foi, eu olhei para ela assim, aí ela falou assim, eu gostaria de falar algo. Aí todo mundo, não, pode falar. Aí ela falou assim, aí ela contou a história, que aos 13 anos ela havia aceitado Jesus e eu a impedi e maquinei tudo aquilo para que meus pais não aceitassem, né? Dela servir a Deus, mas ela fez um voto com Deus. Eu só te sirvo o dia que ela te servir primeiro. E aí agora eu quero aceitar Jesus. Aí todo mundo chorou, foi um chororô só. E estamos juntos na igreja até hoje. Essa ação de Deus, né? Você não sabia de nada? Nada. Ela ficou calada. Nunca falou nada. Ela nunca falou, ela revelou nesse dia. Só fez um propósito com Deus. Com Deus. Ela falou, eu só te sirvo o dia que ela te servir primeiro. Isso passou o quê? 3 anos? Desse dia? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 anos. 6 anos? 6 anos. Só esperando? Só esperando. Ela nunca mais foi à igreja, a gente nunca mais foi à igreja, e foi aí. E aí começou. Coisa linda, né? Foi lindo de ver. E você tinha mais irmãos? São 6? Somos 6. Somos 3 meninos e 3 meninas. 3. 3. Os meninos ainda não servem a Deus. Não, mas a gente está em oração para que o Senhor os salve. Você está no Maranata já, como disse, há esses anos todos? Isso. E as suas irmãs, suas outras 2 irmãs, estão em outra igreja? Estão em outras igrejas. Na mesma igreja? Não. A Tânia mora em Curitiba, se mudou para Curitiba. Tânia é essa. Se mudou para Curitiba, mora lá já há mais de 20 anos. E Sheila mora aqui no Rio. No Rio de Janeiro. Ainda está com a mamãe lá. E vocês se juntam de vez em quando? Sempre. Sempre. Final de ano. Final de ano. Dia das Mães. Dia das Mães, aniversário. A gente está sempre se reunindo. Na eleição também, né? Não, na eleição não. Não. Não, eleição não. Geralmente a eleição o pessoal se junta, né? Tem uma galera que não tira o seu local de voto para poder voltar para ver os pais e tudo mais. Não, mas a gente alterou. Nossa. A gente deu uma alterada. E aí foi assim. E aí depois eu levei uma tia-avó para a igreja, ela aceitou Jesus, minha avó também foi, mamãe foi. A gente foi arrebatando, né? Todo mundo para poder aceitar Jesus. Que bênção. E papai aceitou bem perto do falecimento dele agora, em 2020. Entregou a vida para Jesus. Entregou. Eu estava de saída em casa, eu tinha ido visitá-los, aí acho que a gente ia viajar. Aí eu falei assim para ele, pai, a gente vai viajar, você ora por nós, pai, você ora pelos seus filhos. Aí a gente sempre fez cultos lá em casa, sempre agradecia a Deus por tudo. E aí ele participava de tudo, mas ele sempre ficou quieto, nunca se decidia, ficava na dele. Mas ele era uma pessoa assim muito boa, muito tranquila. Aí nesse dia eu falei para ele, pai, você tem que orar por nós, você ora pelos seus filhos. Aí ele virou e falou assim, não tem um dia que eu não ore por vocês. Aí eu falei assim, então vamos concretizar essa tua fé. Você quer aceitar Jesus? Aí ele falou assim, mas eu já aceitei no meu coração. Eu falei, levanta a mãozinha. Aí ele levantou, eu orei com ele, ele aceitou. Amém. E uma semana depois ele se internou e faleceu. Olha que coisa. Que coisa. Mas aquele negócio, a esperança de vê-lo naquele grande dia, onde todos nós estaremos juntos. Não tem preço. É a minha alegria em relação a ele. Você também tinha uma família grande. Eu tenho.
Eu tenho. Tem, né? Eu sou o sétimo de 9. De novo. De 9. Todos vivos, graças a Deus, meus irmãos. E, assim, todo mundo com a letra A. Né? Tudo com a letra A? Tudo com a letra A. Poxa, por que vocês quebraram? Tava tão bom, Meu pai se chamava Hernandes. Aí a gente passou com a letra... Eu quis homenageá-lo com o Eric. Aí, num segundo, fizeram um movimento. Poxa, bota com E também, vai ficar legal. Né? Foi desse jeito. Lá em casa é Avani, Arlete, Arani, Araci, Adelma. Não vai errar. Não, Aides. Aides. Adelma, Aides, Adonias, Audiceia e Alexandre. Rapaz. E aí, antes de mim, foram 6 mulheres, né? E eles diziam que meu pai sempre tentava ter um filho homem. Por isso que a gente tem uma família grande. Porque são quantos homens, quantas mulheres? São 2 homens e 7 mulheres. Caraca. Então, vieram as 6 mulheres, ele tentou mais um, aí veio aí no caso veio Adonias. Ele foi depois de persistente, mim, né? Tem gente que desiste, né? Mas no ele... terceiro, no quarto, não, vou parar. E ele continuou. Aí veio uma menina, a Odisseia. E por último, o Alexandre. Entendeu? Todos servos do Senhor, todo mundo vivo, graças a Deus. Todo mundo do Rio de Janeiro. Também são músicos? Meu irmão é músico, Alexandre. Ele é diácono da Igreja Nova Vida, músico também. Arani e Araci, elas eram de Caxias. E quando abriu ali a Maranata de Nova Iguaçu, no novo endereço, elas foram para lá. Elas são da Maranata também. Amém. Vem cá, mas como é que vocês se conheceram? Porque as igrejas são outras, né? Você está falando de uma Assembleia de Deus? Não. Onde você... É a mesma. É a mesma igreja? É a mesma igreja que eu e ela, Sim, a gente se conheceu. Ele pertencia à igreja que meu tio era o pastor, aonde eu aceitei Jesus. Então, ele já estava lá. Eu estava lá, sim. Estava lá prontinho, pastor. Tocando, bonitinho, te esperando. Te esperando. Quando eu vi que chegou, eu falei, opa. Peraí. Chegou ovelha nova. Chegou ovelha nova. Aí eu usei minhas táticas para me aproximar. Você nessa época já tinha 17? Já tinha de 17 para 18. 17 para 18. Você também, mais ou menos, a mesma idade? Não, eu tenho um ano mais velho. Um ano mais velho. 18 para 19. Já estava na Marinha? Ingressando. Sim, então, aí 18 anos eu fiz a inscrição, 19 anos eu fui cursar, aquele curso que eu te falei de soldado. Com 20 anos eu passei o tempo com 20 anos como soldado, e aí aos 21 anos... Não, 20 anos eu cursei. Eu cursei aos 20 anos para sargento, e aos 21 a gente se casou. Eu tinha 21 anos quando eu me casei. Esse pedido de casamento que foi tremendo. Como é que foi isso? Porque ele estava fazendo o curso, já tinha acabado o curso, e eles iam destinar para onde eles iriam. E chegou com uma convocação que ele teria que ir para o Rio Grande do Sul. Toda a minha turma, aquela turma que se formou em dezembro, foi remanejada para o Rio Grande do Sul. Então, vocês todos estarão indo para o Rio Grande do Sul. Eu estava namorando ela um aninho. 1 ano e 8 meses. Então, cara, o que eu vou fazer? Ainda tinha minha mãe, tinha a família toda. Falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Tinha que ir. Aí, a solução... Fala para ele a solução, aí Sônia, como é que foi? Ele chegou, ligou para mim... Ela gosta de contar isso, pastor. Ela gosta. Ele chegou, virou para mim, ligou e falou assim, eu vou aí, era um dia de semana. Eu fiquei preocupada, eu falei, ué, ele vem aqui, tá bom. Aí chegou lá e me contou a história, ele falou, eu vou ter que ir para o sul, vou ter que ir lá para Rio Grande, mas eu só vou se eu for casado. Você quer casar comigo? Ih, rapaz. Aí. Essa foi... Não tinha um pano de prata, não tinha nada. E vocês estavam namorando há quanto tempo? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Foi muito interessante, um período quando a gente tinha 3 para 4 meses de namoro, a gente foi numa oração, né? E nessa oração, a irmã orou por nós e falou pra gente assim... Tá pensando que vocês vão casar agora? Não, vocês não vão casar agora. Porque assim, a gente já tinha uma certeza tão grande do que a gente queria, que se tivesse condições de casar, a gente casaria. E ela falou assim, tá pensando que vocês vão casar agora? Não.
vai demorar um pouquinho, mas quando acontecer, vai surpreender a muitos. Eu não entendi nada, né? Eu falei, tá bom. E foi essa surpresa, porque ele chegou, me pediu em casamento, ele falou, ó, vou para casa, vou contar isso para minha mãe. Eu aceitei, é óbvio, né? O pedido. Eu vou falar isso com a minha mãe e você fala com seus pais. Aí eu falei, tá. Chamei papai, chamei mamãe e falei, olha, tá acontecendo isso e isso. Minha mãe deu um pico de pressão, tiveram que levar para o hospital. Como é que ia casar a filha em um mês? Porque em um mês ele já teria que estar em Rio Grande. Então, ela teve um pico de pressão, foi para o hospital. Papai ficou mudo, ficava olhando para a televisão e não conversava e não falava. Tipo assim, eles ficaram em choque, porque como é que eles iam casar uma filha em um mês, né? Deus foi tão bom. Meu casamento, não foi planejado, porque teve que acontecer às pressas, mas Deus não deixou faltar nada. Faltou nada. Teve festa, teve cerimônia, teve tudo. Inclusive, os colegas que formaram comigo foram fardados, fazendo um corredor fardado. Foi muito bonito. Foi legal. Uma cerimônia bonita. Foi muito bonito. E o uniforme da Marinha bonito. Bonito, né? Todo mundo de branco, com cap assim. Isso. Aí nós passamos sobre eles, assim, foi bem legal. Foi muito bom, foi uma benção. E aí se casaram E fomos para Rio Grande. e foram morar no Rio Grande do Sul. Que cidade especificamente? Rio Grande. Rio Grande mesmo. É a única cidade portuária do Rio Grande do Sul. Isso. Divisa lá com Chuí, né? Bem pertinho. Muito linda, muito linda. Foi assim, eu vivi um sonho. É mesmo? Foi, eu vivi um sonho. Porque assim, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. A gente foi para lá e moramos lá 3 anos, né? O Eric nasceu lá. Foi muito bom o período que a gente passou lá. Temos um gaúcho na família. Ficaram quantos anos lá? 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E o Eric O Eric nasceu lá. já nasceu lá. É. Foi rapidinho. Foi. Crescer e multiplicar. Foi uma experiência muito boa, pastor, que a gente, sem pai, sem mãe ali na frente, né? E a gente teve que se virar e isso gerou bastante cumplicidade entre nós. E a gente soube atender às necessidades do outro. E foi uma experiência muito interessante, porque muito jovem, né? Eu com 21, ela com 20. Então, realmente, encarar isso num outro lugar, distante Da família. da família, não tinha celular, né? É verdade. Era o telefone que a gente ligava uma vez na semana e a gente ouvia os pulsos caindo, né? Lembra? Os pulsos caindo. Aí só falava, tô bem, tá tudo bem, vocês estão bem, pronto, e desligava. Isso de orelhão? De orelhão. Ficha point. Com certeza. Com certeza. Quer dizer, que é com 200 fichas na mão. É verdade. Mas essas experiências que vocês viveram lá, tem alguma que vocês se lembram que foi, assim, algo especial? Lá em Rio Grande? Isso. Nós fomos muito bem acolhidos na igreja de lá. A gente ficou na Assembleia de Deus lá e a gente foi muito bem acolhido. Assim, foi um período assim bem gostoso, porque foi um período de cumplicidade. Assim, teve um momento assim muito engraçado que eu acho que quando Adonias começou a frequentar a minha casa, ele ficou desesperado, porque nos finais de semana papai gostava de reunir muita gente. E aí era muito almoço, né? Rabada, feijoada, mocotó, era aquelas coisas todas. E aí Adonias foi almoçar lá em casa uma vez, de repente entrou um rapaz, um senhor, sei lá quem foi, entrou pela sala e saiu pela cozinha já com o prato na mão. Aí ele falou assim, quem é? Eu falei, não sei, deve ser amigo de papai. Eu falei assim, deve ser amigo de papai. Ele, meu Deus, ele ficou desesperado com esse movimento de gente dentro de casa, né? E aí quando a gente casou, aí a gente ficava lá no nosso apartamentinho, quietinho, né? Aí os colegas ficou assim, foi até padrinho nosso, falou, vem almoçar com a gente aqui domingo, vão almoçar aqui com a gente. Aí eu falei, meu Deus, Adonias não está acostumado com muita gente, como é que eu faço para poder ter movimento na minha casa, que eu gosto também de movimento, né? Aí Adonias foi, aí eles fizeram um almoço gostoso para a gente, aí ele, nossa, que legal isso, né? Aí eu falei, então, agora a gente precisa retribuir, vamos fazer lá em casa também? Aí ele falou, vamos. E aí não parou mais, né? Foi muito bom isso. Foi um momento legal, assim, lá. A experiência
lá em Rio Grande foi experiência musical na igreja. A gente chegou na igreja, uma igrejinha pequena, né? E já tinha um coralzinho lá também funcionando, mas como eram vários músicos evangélicos, nós formamos uma orquestra lá, tocávamos na igreja. Foi bem legal, mudou a igreja, deu um diferencial ali. Durante o período que nós passamos, acho que foi uma experiência bem bacana, porque não tinha, né? Não tinha. Aí, de repente, chega aquele monte de músico, assim, tocando, a gente... Poxa, foram tudo para a mesma igreja? Sim, Foi para a mesma igreja. Inclusive o maestro. O maestro também foi. O pastor foi batizado do Espírito Santo. Tinha pastores também. Junto. Dentro dos... Como músico, né? Como músico. Pastores. Então, foi bem legal. Tinha um reforço? Reforço. Foi, 3 anos. 3 anos lá. Caramba. Foi muito legal. Então deve ter impactado a igreja, impactou a cidade. Sim. Sim. E aí vai os... Verdade. Mas vem cá, foi nesse período ou foi logo depois que vocês tiveram um acidente? Depois. Depois. O Eric já tinha 1 ano... 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses, né? 2 anos e 9 meses. Então, foi quase que depois, logo depois que vocês saíram de lá. Isso, nós chegamos, nós retornamos em 88 Retornaram para o Rio. para o Rio, e em 89 foi o acidente dele. Foram atropelados. Fui atropelado. Os dois. com ele. Como é que Fui foi buscá-lo na escolinha. A gente matriculou numa escolinha e eu peguei ele me pediu pipoca. Rapaz, pedindo pipoca, eu fui segurando ele pela mão e fui até o pipoqueiro. Eu não vi mais nada. Um carro, um Maverick. Ele simplesmente pegou, não vi nada. Quando eu dei por mim, eu estava numa clínica, uma maternidade, que tinha uma maternidade próxima, e eu acordei todo ensanguentado e cadê o Eric? Aí essa história do Eric foi tremenda, porque a Sônia ficou sabendo. A Sônia estava em casa e alguém avisou ela lá. Era perto de casa? Era perto de casa. Né, Sônia? Alguém te avisou, né? Isso, Você eu desceu. escutei minha irmã gritando muito no portão. Ele tinha ido buscar o Eric, e aí ela me disse que corre, que os dois foram atropelados. Meu Deus do céu. Do jeito que eu estava, eu saí, enlouquecida. E quando chega lá, vi muitos carros batidos, retorcidos, porque a escola ficava numa ladeirazinha pequena assim, né? E o carro veio de cima desgovernado. Já vejo. Isso. Atropelou e bateu em outro. E pegou os dois por trás. Né? Vocês subiram? Isso. Sim. Quem viu a cena, viu eles de mão dada, rodando no ar e caindo com toda a força. Adonias bateu a cabeça no paralelepípedo. Meu Deus do céu. Tive um afundamento. Um afundamento de crânio, né? E o Eric, aparentemente, não tinha nada, só tinha o supercílio cortado. E levaram ele para essa maternidade lá perto. Ele caiu em cima de você, será? Eu não sei. Quando eu dei por mim, eu estava na maternidade. Eu acho que sim, porque ele não tinha lesão. Exatamente, possivelmente. Lesão fora do corpo. Eu não Fora do soltei corpo. ele. Ele não tinha essa lesão, mas estava tudo por dentro. Ele teve traumatismo craniano, Meu Deus. quebrou o zigomático, ele teve pneumotórax de um lado do pulmão e Jesus. hemotórax no outro, quer dizer, água, ar, Ele tinha água e quantos aninhos? sangue, 2 anos e 9 meses. Oh, Jesus. E aí foi uma correria danada, porque me mandaram, quando eu cheguei, né, encontrei ele, cadê ele? Me levaram para essa maternidade. Nessa maternidade, me pegaram ele e o médico veio ao meu encontro com ele. E ele com um choro muito estranho. Sei. Assim, e desesperado, me querendo, né? O médico foi e me entregou e falou assim, corre, leva ele para um hospital. Só falou isso. É mesmo? No mesmo instante, meu irmão ficou sabendo, apareceu com um amigo que já gostava de correr bastante com o carro, mas tinha que ser uma pessoa muito rápida no volante, com aquela Fiat picape que só dava 2 pessoas. Fomos nós 4 ali na frente, Meu Deus. para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Era uma distância muito grande, Vocês estavam onde? em Belfor Roxo. Era uma distância muito grande. E essa distância a gente pegou a Dutra e o cara 140 voando naquela Fiat e meu irmão batendo. E eu comecei a perceber que o Eric começou a inchar muito.
os braços, o peitoral dele, que a ponto de bater no painel do carro. Meu Deus. Aí eu comecei a segurar a blusa assim, né, para não asfixiar ele, e ele se contorcendo, e em um determinado momento eu percebi que ele parou de respirar, ele morreu, Jesus. né? Ele morreu. Esse fato dele ir enchendo. É porque o ar entrava, mas não tinha saía. saída, porque os pulmões fecharam. E e no pulmão. Tinha que fazer aquele furo Fez Foi traqueostomia. feito traqueostomia. É, foi feito. para poder... Isso. E a gente estava dentro do carro, né? E aí ele parou de respirar. Quando ele parou, meu irmão gritava dentro do carro, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Meu Deus. Eu só tive o impulso de pegar o corpo dele e jogar no teto do carro, encostar e falar assim, Senhor, esse é meu Isaac. Se tu quiser, você pode ficar com ele. Mas me ajuda a suportar essa dor. Meu Deus. E desci com ele desfalecido Meu Jesus. no meu colo, né? E naquele momento, eu sempre me emociono porque eu vivo esse momento. É lógico. Né? Eu vivo esse momento quando eu conto isso, quando eu falo isso, e eu nunca deixo de falar isso. Porque, assim, a minha gratidão é eterna para Deus. Imagina. Eu estou 42 anos no Evangelho. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu viver, eu vou agradecer a Deus Tá certo. pelo que Ele fez. Quando ele desceu, eu tive desejo de fazer a respiração boca a boca nele. E comecei a fazer. E ele deu um soluço. Quando deu um soluço, eu falei, corre, que tem chance. Né? E aí eles correram. O Hospital da Posse, na época, não sei como está agora, para você ir para a emergência, você virava uma curva à direita e depois você subia. Ele subiu com 2 rodas ali. Só com 2, de tão rápido que ele fez. Ao chegarmos dentro desse hospital, Adonias estava sendo avaliado em cima de uma maca. Ele já tinha ido. Já Tinha ido para lá, em cima de uma maca. E com muito sangue, estava com a cabeça aberta, tive né? um afundamento de crânio. Meu Deus do céu. E aí, com a cabeça aberta, muito ensanguentado. E quando eles viram o Eric, ele estava o triplo do tamanho que ele entrou no carro. Jesus. Aí eles falaram assim, todo mundo para fora. Botou Adonias com a cabeça aberta, botou todo mundo que estava lá dentro, fecharam a emergência, fecharam a porta e todos os médicos se concentraram no Eric. Sem anestesia. Furaram ele para drenar o pulmão. Aqui é. Para drenar o pulmão dos 2 lados, fizeram a traqueostomia e para tentar salvar. Ele ali foi dando várias paradas cardíacas, várias. E aí me convenceram de ir em casa buscar roupa para eles e ir direto para o Hospital da Marinha. Né? E aí eu falei, tá, eu vou. Fui em casa, peguei roupa, a Adonias estava com muito sangue e tal, e uma ambulância com 3 médicos foram com eles para O Marcílio o Marcílio Dias. aqui. Isso. É. Foram para o Marcílio Dias. E assim, A opção de vocês foi de ir para Nova Iguaçu porque era o mais perto? Sim. era mais perto. Sim. Era mais perto. Não, ele não conseguiria chegar até no Meia. Marcílio Dias. Não. Principalmente na hora do rush. Com Entendeu? 5 horas da tarde. Não, certeza. Não ia dar. Aí o que aconteceu? Os médicos abandonaram o plantão para acompanhar, porque o caso era muito grave, do Eric, e foram para o Marcílio Dias e eu fui para lá. Ao chegar lá, a Adonias já tinham suturado, feito exames nele, estava tudo ok por dentro, só fez costurou, né? E o Eric foi para o UTI. Sentado, o rosto negro, Meu Deus. todo escuro, todo preto, Meu Deus. e com aquela respiração de um cachorro cansado, né? Assim, o tempo inteiro, com sonda, né? Com traqueostomia, Jesus com os Cristo. drenos. E Você aí, viu seu filhinho de 2 anos e 9 meses. Foi terrível. Uma situação dessa. meu único Meu filho. Senhor. Foi terrível, foi terrível. É muito difícil. De madrugada eu fugi. Eu driblei a segurança do hospital e entrei Entrou no lá. UTI. Porque o UTI era na parte de baixo, né? Eu entrei. Coisa de pai e de mãe mesmo. Quando eu vi ele naquele estado,
Eu estava desfalecendo, a enfermeira passou a mão no meu braço, falou, o que você está fazendo aqui? Você não podia entrar aqui. Aí me botou, aí eu me derramei a noite inteira pelo meu filho, eu não sabia se ele ia sobreviver. Meu Deus. E ao amanhecer, o médico me chamou e falou, eu preciso falar uma coisa para você. Seu filho não está bem, as chances são mínimas. Jesus. Ele está um monstro, visivelmente. Inchado. De muito inchado. Mas a gente está precisando de você. Ele não dormiu, a gente não pôde dar sedativa, porque não sabia até onde ia essa lesão neurológica. Ele está dormindo, ele está acordado, mas ele não deixa ninguém chegar perto dele. Eric sempre foi uma criança muito agitada, geniosa, né? E tal, e ainda mais com dor, né? Imagina. E aí ele falou assim, eu queria que você entrasse lá e tentasse acalmar ele. Mas tem um problema, você não pode chorar. Aí eu olhei para ele falando, eu chorando, né? Eu olhei para ele, enxuguei e falei assim, tudo bem, eu não vou mais chorar. Deus vai me sustentar, eu não vou mais chorar. Fui. Chegou lá, tinha uns 5 a 6 médicos em volta dele, fora os enfermeiros, tentando acalmar. Eric, fica tranquilo, que não sei o que. E ele se debatendo. Aí na porta eu já chamei o nome dele. Eu falei, filho, olha quem chegou. Aí ele parou, os médicos abriram e eu fui em direção a ele. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, acabou, filho, mamãe chegou. Fica tranquilo, me dá sua mão. Aí ele levantou a mão, eu segurei, ele apertou e ele deu um suspiro. Os médicos acharam que ele estava tendo uma parada cardíaca, né? Mas não, quando ele acabou o suspiro, as lágrimas dele desceram. Aí ele se acalmou. Aí nós fomos para o CTI e fiquei lá 17 dias com ele no CTI. No meio desses dias lá, nesse CTI, ele foi fazer uma nova radiografia, que eles queriam operar o rosto dele, porque quando a gente colocava a mãozinha aqui no rosto dele, via a ponta de um osso. Sentia, quer dizer, a ponta de um osso. Falou, não, a gente vai ter que operar ele, ver como é que está o crânio dele, o cérebro, porque ele teve fratura e tal. Ele veio com essa recomendação, com exames e tal. Tá bom. Fomos lá, fizemos toda a radiografia, voltamos, aí sumiu a radiografia. Sumiu? Sumiu. Ninguém achava. Ué? Ninguém achava. Aí volta lá e faz tudo de novo. Quando voltou e fez tudo de novo, a pediatra veio e falou, ele não tem mais nada. Ele não tem fratura nenhuma. E a ponta? Não tem. Sumiu. Sumiu. Meu Deus do céu. Aí ela falou para ele assim, agora a gente tem que fazer um teste para ver se ele fala. Né? Para ver Ele já tinha alguma fala antes? Tinha. Já falava tudo. Falava tudo? Falava tudo. Aí, para ver se ele fala, porque os médicos da posse ligam todos os dias, perguntando se ele já está falando, porque o desespero foi tão grande de salvar a vida dele fazendo a traqueostomia, que eles achavam que tinham pego na prega vocal. Tinham algum dano na laringe dele. E aí ela pediu para ele colocar o dedinho na cânula e falar o nome dele. Ele falou. Aí todo mundo ficou alegre, feliz, chorando. E eu nada de chorar, né? Aí tá. Aí perguntou para ele o que ele queria comer, ele falou o que queria e tal. Ela falou, dá o que ele quiser, pode dar o que ele quiser, ele merece tudo, pode dar. Quando eles saíram, ele foi, botou o dedinho e falou assim, mãe, eu vi Jesus. Olha. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí ele viu. Eu falei, como é que foi isso? Quando o carro bateu na gente, a gente foi para o céu. Assim mesmo. E quando chegou lá, eu ia ficar com Jesus, mas meu pai não deixou. É mesmo? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, o meu pai me puxou, porque aí eu lembrei que todo mundo viu, na hora que isso aconteceu do acidente, a Adonias subiu e desceu de mão dadas com ele. Os dois rodaram no ar e bateu com bastante força no chão, né? E aí ele falou assim, mas o meu pai não deixou.
Aí eu falei, tá, tudo bem, você viu Jesus, e aí, como é que era o rosto dele? Aí ele falou assim, não vi, porque tinha uma luz no rosto dele. Aí eu falei, tá bom. Viu? Porque todo mundo que a gente vê falando de Jesus, ninguém vê a face dele, né, nos milagres que acontecem. Todo mundo, eu já ouvi várias histórias dizendo que era uma luz que tinha, que não dava para ver, muito forte. E foi isso que ele falou com 2 anos e 9 meses. A partir dali, nós saímos dali 17 dias, no 19º dia, nós fizemos um culto de ação de graça para poder agradecer a Deus por tudo aquilo. Ele ainda se recuperou em casa para o fechamento da traqueostomia, de dentro para fora, né? E... Não teve nenhuma sequela na voz, nada? Nada. Ele é ministro de louvor na igreja dele lá nos Estados Unidos. Olha. Ele canta, faz cantata, canta muito. Entendeu? Puxou o pai, canta bastante. Louvado seja Glória a o Deus. nome de Jesus. Sim. Que Deus é esse? Que Deus é esse. E assim, sempre fiz culto de ação de graça. Eu sempre falei para ele. Quando ele fez 15 anos, eu passei para ele a responsabilidade de falar o que Deus tinha feito com ele. Eu falei assim, é a tua responsabilidade agora. Você só está vivo porque o Senhor permitiu. E a gente ficou num engajamento muito grande de não deixar nossos filhos se perderem, deles sempre serem gratos e servir a Deus. Isso foi uma meta de vida nossa. Ele não teve nenhuma sequela desse... Não, só acidente? cicatrizes. Só cicatrizes. Só cicatrizes. E a radiografia sumiu. Sumiu. Até hoje. Até hoje. Só cicatrizes. Jesus deve ter, né? Oh. É verdade. Sim, só cicatrizes. E a gente louva a Deus por isso. Ele queria ser jogador de futebol, jogava muito bem futebol, né? Agora... E você, esse processo todo, você teve também a sua parte nesse processo também não foi fácil. Eu acompanhei isso tudo, a Sônia ficou mais no mesmo frente, hospital? No mesmo hospital, mas eu fui liberado bem antes. 2 dias antes, 2 dias depois da internação, eu já fui liberado. Fizeram... Apesar do afundamento? Fizeram uma sutura, falaram isso aí não interferiu em nada, a radiografia não deu problema. Foi só óssea. Não, ainda continua um pouco. Continua aqui a marcaçãozinha aqui. Mas não tem problema. Não teve nenhum problema interno? Não. E aí você estava se recuperando em casa? Me recuperando em casa, ela ficou de frente nessa situação lá, cuidando dele. Foram 17 dias de CTI, né? E graças a Deus, quando ele voltou, assim, a gente foi tentando normalizar a nossa vida e foi o que aconteceu. O Senhor completou mesmo a cura, né, total dele, minha. Foi realmente uma situação marcante na nossa vida. Meu Deus do céu. Depois que passa, fica fácil contar. Mas viver esse drama... foi muito complicado. Dia após dia. Dia após dia. Vendo acompanhamento, o processo de morte, porque a gente vê a morte de perto. Sim. Né? Era uma consequência natural pela gravidade do acidente, né? Foi desse jeito. E aí logo vieram os outros filhos? 4 anos depois nasceu o Éder. 4 anos? Demorou um pouquinho, né? Demorei. 4 anos depois nasceu o Éder, uma criança muito alegre, muito, muito fofa, assim, uma graça ele. E 5 anos depois veio o Ramon. Puxa vida, eles têm diferença? Tem. De 4, 5 anos um com o outro. Olha que coisa. Deu para curtir bastante. Cada um teve seu momento, né? De bebezão. Tá certo. Né? Não interrompeu, não tirou agora, nada de ninguém. Não. E foram criados no coral, nos acampamentos da Maranata, e a gente não abria mão disso. Nesse período que houve esse acidente, todos vocês já estavam na Maranata, não? Não. Foi antes? Foi antes. Foi logo no Foi bem antes, no ano seguinte vocês voltaram para o Rio. Isso. Foi chegaram na Maranata quando? 95. 95. Isso aconteceu lá atrás, antes de... 89. Tá certo. E como é que você chegou à fonoaudiologia? Era algo
Não, a fonoaudiologia, assim, a Adonias tinha feito pedagogia e a gente havia combinado de que quando ele terminasse a pedagogia, eu ia começar a faculdade em si, né? Alguma faculdade. E eu era professora, mas eu não queria fazer pedagogia. Eu queria fazer alguma outra coisa. E a minha mãe era professora e ela me contou uma vez que fonos foram à escola fazer uma triagem e avaliar crianças que estavam com dificuldade na aprendizagem e na expressão da comunicação, da fala, da linguagem, né? E aí eu fiquei interessada, né? Aquilo ficou meio que guardado numa caixinha dentro de mim. Quando eu tive que decidir fazer a fonoaudiologia, eu vi que na faculdade que eu queria, tinha. Aí eu falei, é isso que eu quero. E aí fiz. Me formei, fiquei 4 anos sem trabalhar depois de formada. Assim, foi uma época que a fonoaudiologia não tinha tanta importância para os profissionais e para as pessoas. Como nos nossos dias. Isso, né? Não tinha tanta assim, e assim era uma coisa bem... Não tinha demanda, mas era mais por ignorância do processo. Por ignorância. Sim, a demanda era tremenda. Mas, assim, médicos, pediatras, né, e neuro, meio que... Não solicitavam. Não solicitavam isso. Os pais não iam adivinhar que existiam isso. Exatamente. Né? Porque antigamente não era fonoaudiologia, era terapia da palavra. Né? E aí eu fui, me formei e fiquei ali aguardando esse período de tentar alguma coisa e não conseguia. Até que um dia, eu no meu portão, lá varrendo, no meu portão, passou uma vizinha e falou assim, virou gata borralheira, doutora? Aí eu varrendo, falei assim, olha aí, Deus, a afronta do inimigo. Aí eu chorei, eu falei, Senhor, por que tu deixou eu fazer isso? Se não, as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Aí ele falou, aí tá, naquele mesmo ano, eu fiz um concurso e passei. Olha, o concurso era para... Fonoaudiólogo. Dentro do estado. Para o município de Belford Roxo. Tá. E aí você continua até hoje? Até hoje, 24 anos lá. Olha, que bênção. Foi uma benção. E já trabalho. Lá a gente não tem uma especialidade definida, porque assim, a comunidade e a população ela precisa de um profissional. Tem poucos profissionais, então todo mundo que vem você precisa acolher, você precisa atender, você precisa orientar. Né? E isso tem, assim, de 24 anos para cá até agora, um maior peso de pessoas procurando o atendimento é agora. É agora. É agora. Tem muita demanda para autismo. Autismo, então, nossa. É interessante TDAH. como... Quer dizer, as pessoas dizem, alguns dizem que essa quantidade de pessoas com autismo sempre existiu. O problema é que não se detectava. Diagnosticado. Não se diagnosticava. Será? Ou será que essa nossa geração, as 2 ou 3, quem sabe as 4 gerações anteriores, não estão produzindo? Eu não sou técnico na matéria, mas... Porque, assim, na realidade, a etiologia, quer dizer, o histórico do autismo, ele está se fechando ainda. Ainda está no processo. Ainda está num processo. Aí tem várias linhas, né, de achar que pode ser, que não pode. O interessante é, enquanto se acha, acolha, né? Buscar ajuda para eles. Porque quando você faz um bom trabalho num diagnóstico precoce, você consegue ter êxito, eles conseguem viver bem em comunidade, no meio das pessoas. Quais são as características mais claras de um autista que você tem tratado dentro da sua área na fala? Sim, eles sim. têm dificuldade na fala? Fala, linguagem, né? Existem 3 níveis de autismo, sim. E a gente percebe, às vezes as mães levam as crianças lá e elas falam assim, meu filho, eu acho que está com autismo, o neuro, ele está suspeitando que tem autismo. De início, você olha para a criança e você vê, a criança não faz contato visual. A criança se detém em um determinado objeto. Ela perfila os carrinhos. Existem umas características que são próprias. Bem próprias, ela anda na ponta do pé. Né? O que significa que andar na ponta do pé seja
um problema de autismo, né? Sim, é uma das características. Tem isso, parece que é uma série Sim. de comportamentos. Sim. São critérios diagnósticos. Diagnóstico que a gente... Uma delas é andar na ponta dos pés. A seletividade alimentar. Eles não comem nada verde, de cor verde. Eles não comem nada... Uns não comem nada mole, assim, caldos. Sim. Não comem. Tem que ser tudo picadinho, cortadinho. Então, uma série de coisas. Às vezes eles preenchem tudo. E às vezes preenchem alguns. Né? Então, a gente vai... O preencher essa lista, essa escala de critérios diagnósticos. De diagnósticos, se você tem, por exemplo, 9 ou 10, você preenche 3, não significa que você tem autismo ou você está num nível menor. Está no nível menor. Entendeu? Está no nível menor, um nível bem básico, que para estimular e ele ter uma vida normal é tudo de bom. Eu lembro que teve um casal da igreja que o filho estava com suspeita e eles não tinham procurado ainda ajuda, né? E aí colocaram eles para conversar comigo, eu conversei, levei eles para onde eu trabalhava, que tinha uma equipe especialista lá para fazer uma avaliação mais detalhada. Esse menino, ele gritava o tempo todo, ele não se socializava com ninguém, com nenhuma outra criança. Tá no grau 3. Isso. Aí, com nenhuma outra criança, o que aconteceu? Fazendo o trabalho dele precocemente, ele hoje é um menino superdotado. Ele tem uma inteligência muito acentuada. Ele vive com outras pessoas, Aprendeu o convívio. É que foi estimulado, né, pastor? Porque na verdade. teve o Quando estímulo. é estimulado, você Entendeu? consegue. Teve o estímulo. E o que aconteceu agora nesse período de Covid? Começou o Covid, as crianças nasceram em 2019, 2020 e 2021. O aumento de procura para terapeutas que tratam autismo nessa faixa de idade aumentou muito. Ficaram isolados. Sem a presença dos avós, dos amigos. E aí retarda com todo tela, o processo. E com tela na mão. Com a tela na mão. Então, a avaliação tem que ser bem mais detalhada, porque pode ser um atraso só na linguagem. Eu ouvi alguém falar sobre as crianças da pandemia, que as crianças que nasceram na pandemia, todas elas, a princípio, começaram a ser diagnosticadas com algum processo de autismo. Sim. Só que depois, com o estudo, a averiguação, né, era atraso na começou a perceber que não era autismo, era um atraso do desenvolvimento que não houve. Sim. Porque as crianças estavam enclausuradas em casa, sem haver, os avós mesmo não temendo alguma coisa, não chegavam. Eu mesmo deixei de ver meus netos durante meses, porque eu temia levar o Covid para casa deles. Né? Mas por isso que é importante você fazer uma avaliação criteriosa, para você não mascarar isso, para você não rotular a criança. É autista, e não é, na verdade. E não é. Já chegou várias vezes. Teve semanas de eu receber lá 10 a 15 crianças, de primeira vez, com suspeita de autismo. Uns eram, outros não. E aí a gente encaminha para o lugar adequado, que tenha uma equipe multidisciplinar para poder tratar, para poder estimular, para desenvolver, né? Você teve que se aprimorar nessa área, especificamente por causa do autismo? Isso já faz parte do seu... Já faz parte. Existem as especializações nisso. Eu não quis me ater a isso, porque a demanda de outras patologias ficaram para trás. Depois da Covid. Sim. Porque aumentou o número de autismo, mas tem a demanda. Eu tive uma demanda muito grande de pacientes com menos de 40 anos com AVC. Com AVC? Sim. E aí é outro processo. É outro processo, né? Eles precisavam de ajuda e não tinham profissional. Toda a atenção estava voltada por causa da pandemia. Por causa das crianças com autismo, e eles começaram a ter AVC. 35 anos, 37, 40, 47. Meu Deus, tão novos. Sim. Ela vê muito isso porque o serviço público chega tudo, né? Então chega
todo tipo de patologia. No consultório a gente não vê porque você está mais direcionado a determinadas situações. O cara liga para você, pergunta a questão e você ou aceita ou não. Vocês, por terem profissões que trabalham mais ou menos na mesma área, não é? Vocês acabam formando uma boa dupla. A gente tem um consultório, né? Já há 15 anos. Ali, 15 anos. 15 anos, a gente tem um consultório, eu tenho minha sala, ele tem a dele. E a gente troca figurinha de vez em quando. Olha, eu estou com essa dificuldade aqui, o que você acha? E vice-versa. Eu conheço uma boa fonoaudióloga. Eu posso te indicar. Eu conheço um bom psicólogo. Né? É desse jeito, parceria. Que bom, tá certo. Mas me conta como é que foi essa sua mudança, porque você começou essa história dizendo que era músico militar, e agora você está numa área... Fiz algumas transições de carreira. Mas você deu baixa? Então tá, deixa eu te explicar. Eu fiquei 14 anos e eu, como ela disse, eu fiz o curso de pedagogia. Eu fiz meio assim para fazer pedagogia, porque eu achava interessante. A família dela tem alguns professores, a gente conversava. Vou fazer pedagogia, mas assim, vou fazer. E aí eu fiz pedagogia. E quando eu tinha 13 anos de marinha, abriu um concurso externo para magistério. Eu falei, eu vou fazer esse concurso. Fiz o concurso e passei, pastor. Porque eu não estava feliz ali. Eu fiquei 13, 14 anos, mas não havia uma satisfação plena naquela carreira. Aí eu fiz um concurso de magistério. Músico era o quê? Um sargento? Sargento. Eu fiz uma transição de carreira, mas eu não saí definitivamente. Eu fui transferido para a reserva. Entendeu? Hoje é reforma, né? Mas eu fui transferido para a reserva. E aí eu comecei a trabalhar nessa área do magistério, como na orientação pedagógica. Só que não demorou muito. Surgiu a oportunidade, conversando com Sônia, conversando com um conhecido lá, diretor da escola, a gente era muito amiga, era pastor também, a gente conversando, pareceu psicologia. E eu estava fazendo até um curso, e uma das coordenadoras do curso conversou comigo também. Falei, poxa, vou fazer pedagogia, vou fazer psicologia. Eu peguei, vou fazer. Fiquei motivado para fazer psicologia, mas já trabalhando no magistério. Parti para psicologia, foram 5 anos assim de dedicação, foi apaixonante para mim. Aquilo fez sentido, é impressionante. É importante a orientação vocacional, porque eu comecei como músico, incentivado pelo meu pai nas Forças Armadas. Isso foi muito bom para mim. Sim, te deu um impulso. Poxa, me deu um na área gás profissional. maravilhoso. Casar-se e tudo Poxa, mais. muito bom. Aí eu decidi romper isso aí, que eu poderia ter permanecido na carreira. Decidi romper, porque eu já estava habilitado na área da pedagogia, fiz esse concurso de magistério e passei. E depois eu pensei, vou fazer psicologia por conta disso, conversando com ela, a gente conversando, me deu uma vontade, eu fui lá e fiz 5 anos de dedicação plena e encontrei sentido naquilo, sabe? Tanto é que eu estudo o tempo todo, eu leio o tempo todo sobre isso, eu gosto muito dessa área, da psicologia. Mesmo assim, abri um concurso para o Estado, na área da educação, de professor de ensino religioso, aí eu fiz também, e eu passei. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar com 3. Ainda fiquei 1 ano dando aula de ensino religioso. Eu falei... Aí eu tive que optar, eu vou ter que sair de um desses aqui. E eu optei pelo Estado. Eu saí, permaneci lá no município onde eu estou, porque naquele tempo estava muito bom. Comparando com o Estado, o município estava dando um show, né? E aí eu optei em ficar no município, nessa área que eu estou de orientação pedagógica. Mas a psicologia, ela absorveu assim, 80% dos meus afazeres. E aquilo ali me completava. É algo que não me causa sofrimento, sabe? Eu consigo dar um retorno muito bom para o paciente e para mim. Isso me deu uma sensação, um sentido muito interessante, pastor. E aí eu fiquei. São 20 anos
fazendo atendimentos ali. Já trabalhei de segunda a sábado. No início, eu vibrava tanto que eu trabalhava de segunda a sábado. Agora eu já estou dando uma desacelerada, já seleciono algumas patologias, por exemplo, dependência química. Eu atendia, não atendo. Autismo também eu não atendo. Mas eu tenho, assim, uma demanda de casais. Crianças não. A partir de 11, 12 anos eu atendo. Certo. 11, 12 anos. Criança... Menos do que isso, você já precisa de todo um equipamento? Não, eu atendia, eu tenho ferramenta para trabalhar a criança pequena. Tem? Tenho ferramenta para trabalhar, eu tenho cursos, inclusive, nessa área. Mas eu mesmo já me reservei numa condição de falar, não, eu vou atender a partir daqui. Se houver uma necessidade, uma demanda assim, eu vou lá e atendo, não tem problema. A partir de 8 anos, por aí. Mas eu escolhi a partir de 11, 12 anos. Eu atendo essas crianças. Assim, e funciona muito bem. É muito bom, é prazeroso para mim. Eu vendo os pais felizes, satisfeitos. As crianças têm uma identificação, os jovens, os adolescentes, as pessoas que nos procuram, acabam tendo realmente um vínculo, fazendo vínculo. É algo muito bom, é muito prazeroso. Eu tenho muita satisfação nessa profissão, né? Então, por isso eu tenho essa vontade de sempre fazer um curso, de sempre ler um livro novo. Tem alguns livros lá em casa, Sônia? Oi? Tô quase saindo de casa. Já tem livro, já tá... Já vou começar a doar, porque tem realmente... Tem um corredorzinho para passar. Tem. É porque aparece alguma coisa nova e aquilo me interessa e eu vou atrás daquilo, busco e absorvo aquilo ali, aplico e é muito prazeroso, pastor. Tá aí algo bacana da gente, de encontrar um sentido naquilo que a gente faz, né? E eu encontrei exatamente nessa área da psicologia. E você se sente usado por Deus para abençoar pessoas com essa capacidade? Pastor, isso é verdade. Isso é verdade. Eu não posso, por força da ética profissional, misturar as coisas. Lógico. Mas eu tenho uma facilidade de abordagem. Certo. Nesse sentido. E aquilo ali faz um movimento. Assim, eu não posso misturar as estações, mas eu tenho como acolher de uma forma mais intensa. Na verdade, eu não coloco religião, mas a gente, principalmente pessoas, vem muita gente que é religiosa, pessoas de igreja, né? A gente cria uma afinidade maior, né? Mas vem gente de todos os credos, sem problemas, sem problema nenhum, e eu consigo fluir muito bem em torno disso aí. Que bom. Né? E você também, né, querida? Acaba que a sua formação abençoa de uma forma muito especial. Principalmente se tratando da voz, né? Quando a voz é um mar de emoções. O seu cartão de visita, para quem usa a comunicação, é a voz. E às vezes a pessoa quer ter uma voz potente, uma voz que chegue, que fale, mas as emoções estão quebradas. E aí eu sempre oriento para tratar as emoções, para poder essa voz se empoderar, impostar, né, uma impostação de voz melhor. Você deve ficar vendo os pastores pregando assim, como eu e mais uns outros têm aí. Só fazendo a sua avaliação. Não, assim, é muito legal. Se é muito continuar legal. assim, ele não vai ter voz por muito tempo. Alguns sim. Alguns sim. Eu vejo isso. Eu falo, vai me procurar. Mas tem outro lado também, né? Que, graças a Deus, que tem esse lado também, que é importante. Você até prega no domingo de manhã, no domingo de noite, mas você tem durante a semana para descansar a sua voz. Isso. Onde você não puxa, né? Da voz com muita veemência. Sim, então... É muito gratificante, porque assim, a terapia faz com que a pessoa se conheça os limites da respiração. E existem técnicas de você usar a sua voz, mesmo quando está fazendo um discurso, uma mensagem, uma pregação, usá-la com sabedoria para não... Porque o problema, às vezes, pastor Ari, não é a oratória em si, de você pregar ou de você cantar, mas é o seu dia a dia. É o seu dia a dia. Você não vê que durante a semana você respira mal, você passa o tempo excedente de expiração
falando, aí você puxa o ar pela boca, né? Tem aquele todo processo. Então, quando você se conhece, você vê onde que está faltando colocar mais ar e onde que tem que tirar alguma coisa, Então, aí você esse já desgaste não é do equilibra. momento em si. Não. Ele é um... Ele é um processo. Um contínuo, né? É, ele é um processo. Ou seja, o cara às vezes pensa... Não, cara, a pessoa pensa que é o fato dele, Ah, é porque pregar eu canto, alto, é. ele... Isso também é importante. Sim. Mas o usar a Mas voz, é o a respiração, Mas- diafragma, tudo no decorrer da semana, dos dias. Isso, é o resultado do abuso vocal durante a semana. E a tonalidade da voz? Tem gente que tem voz mais grave, tem gente que tem voz mais fina. É uma característica da própria pessoa. Da própria pessoa. O que é importante para você ter uma qualidade vocal é justamente você trabalhar o dia a dia com essa voz, do jeito que você quer. Ah, eu não gosto da minha voz assim. Então a gente vai trabalhar. Se é muito aguda, vamos trabalhar os graves. E é possível você Sim. trazer essa pessoa para um patamar de equilíbrio? Sim, porque às vezes ela não gosta da voz porque não ouve. Eu lembro que uma particularidade minha, que antigamente, quando a gente ia festa, casamento, aniversário, vinham as pessoas com aquela câmera, né, no ombro. O que você quer falar para o casal, para o aniversariante? E você falava, desejava votos, né, aquela coisa toda. Quando eu via a gravação, eu falava, que voz é essa, Jesus? Meu Deus, que voz horrível. E eu não sabia o que fazer. Quando eu estudei, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tive o Ramon fazendo a faculdade. E foi uma loucura para mim. Como é que eu fazia para estudar? Eu pegava um gravadorzinho, comprado no Paraguai, colocava uma fita, gravava a matéria e ia ouvindo o dia todo. Então, eu comecei a brincar com a minha voz. Então, eu comecei a colocar a minha voz de uma forma que eu gostava, que eu gostasse, né? No caso. E antes, às vezes, a pessoa não se ouve, por isso que ela não gosta da voz. Quando ela passa a se ouvir, sabe respirar corretamente, aí é tranquilo. E quando a pessoa tem uma tonalidade de voz, que ele, por exemplo, eu ouço algumas pessoas, às vezes, pregando, ele engrena a primeira, segunda e fica na terceira, sabe? Quando você... E ele fica ali. Ele não descansa o ouvido da pessoa, do ouvinte, né? E meio que cansa também, né? Sim, existem os dois lados. Porque ele não descansa a voz, mas também a pessoa que está ouvindo fica incomodada com aquele timbre de voz. A mensagem. Sabe a Kombi, que você está pedindo uma quinta marcha, mas não passa. Fica na quarta marcha o tempo todo, não tem quinta, né, a Kombi? Existe o lado em que a pessoa tem uma voz tão tranquila que dá sono nos espectadores, né? A pessoa fica assim, já está batendo o olho, assim, fica desesperada. Vai caindo a pressão do outro lado, né? Não consegue se concentrar. E existe o lado em que a pessoa simplesmente faz isso que o senhor falou, engrena a terceira e fica naquilo ali. Com certeza, a voz não vai suportar tanto tempo. Vai haver edemas, isso aí. O nódulo, pólipo, hemorragia de prega vocal, uma série de coisas. Pode gerar um nódulo? Sim. Existem pessoas, eu já conheci pessoas, mulheres, que desenvolveu um nódulo. Nódulo nas cordas vocais. Nas cordas vocais. Isso. Por causa do mau uso. Isso, mau uso. Mau uso. A respiração não está adequada. Então, ela fala muito. E tem as pregas também, que já é outra coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma É coisa. outro nome. Pregas vocais, cordas vocais são a mesma coisa. A mesma coisa. Tá. Entendeu? E aí a pessoa fala demasiadamente sem a respiração correta. No consultório, eu procuro... Quer dizer que a respiração tem a ver. Tudo. 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 Meu Deus do céu. Tudo. Não usa o diafragma. Usa superior costal. A pessoa... A primeira coisa que entra no consultório, vamos fazer uma avaliação da sua respiração. Inspira e solta o ar. Aí a pessoa faz isso. Ou... Não, errado. Você tem que usar O diafragma. o diafragma. O diafragma, ele vai fazer com que as costelas
se Na afastem. verdade, você não vai subir, né? Você vai... Você vai alargar. Alargar. Faz com que o ar entre, as costelas se abrem para poder o ar entrar e o pulmão se expandir. E o diafragma joga esse ar. Eu me lembrei agora, sabe do quê? O quê? O jogador de basquete respirando fundo. Para Para fazer a acertar bola. Tem essa concentração. É verdade, já. é verdade. Para acertar Pra acertar, A cesta. a cesta cesta, dos é. 3 pontos ali, né? É verdade. Exatamente. 3 ou 2, né? 2. Não, ali falta um. É um ponto É só. um ponto. É. Um por É, ele lance. tem três oportunidades, mas ele sempre faz aquele... Sempre faz, aquela caída assim, respira. Mas é para relaxar Pra dar o uma ombro. relaxada, o ombro, Para relaxar o ombro. Mas aí acontece, né? Das pessoas terem lesões, terem edemas nas pregas vocais, justamente por causa disso. Não usar corretamente a respiração e outros hábitos, né? Essa terceira marcha que não vai para a quarta também é problema de respiração? Sim. A pessoa fica aqui em cima. Sim, toda a vida. É que assim, após aquilo ali, ela está destruída, não fala a semana toda, né? Porque não tem como. Não tem como. E assim, existem outros fatores. Tem a parte do estômago. Se você libera muito ácido, tem gastrite, isso também afeta as pregas vocais, porque toda hora o ácido sobe, né? Você faz o eructo, que é o arroto, o ácido sobe. O estômago está preparado para aquele ácido nas cordas vocais. As cordas vocais não, então fica muito sensível. E aí causa edema. Beber gelado demais, ou quente demais. Ou fica rouco. É por causa do desgaste? Sim, é o abuso vocal. A pessoa... A não ser que você tenha uma laringite, né? Você tem uma laringite, há um A aumento. pessoa falou, cantou durante o final de semana todo. Naturalmente ele vai ficar rouco. Se usou mal a respiração, sim. Sim, mas se ele usou bem, não. Se ele usou bem, não. Ele vai ficar pode ficar cansado por não saber que ele precisa melhorar um pouquinho essa voz. Já teve casos no consultório de pessoas que são professores que passaram no concurso. Passaram no concurso e viram lá um espessamento, que é o início de um nódulo. Infelizmente, você O professor dá muito desse tipo de problema. muito. Porque ele fala muito. Ele fala muito o dia inteiro. Né? E aí chega um... Eu não sei como é que chega em casa e ainda tem alguma coisa para falar depois de um falar, dia de E trabalho. fala. E aí chegam com esse edema na prega vocal, e o que acontece na prega vocal? Eles mandam para o tratamento. Se durante 3 a 4 meses esse espessamento desaparecer, eles podem assumir a vaga... Uma rouquidão que não passa, que não para, é perigoso. A rouquidão, ela é o sintoma de uma simples gripe. Ou um abuso vocal ou de um câncer. 1 mês, 2 meses, Não. 3 meses Passou de rouquidão. 10 dias, tem que procurar otorrino. Já é Passou de Sinal 10 dias, vermelho. tem que procurar sinal vermelho, otorrino. porque o normal é ela passar. Sim. Sim, passou 10 dias, já tem que procurar otorrino. A rouquidão, ela não é normal. Não, eu sou assim desde criança, então precisa de ajuda, de tratamento. Tem um nódulo aí, tem um pólipo, tem um calo, tem uma fenda, alguma coisa está acontecendo. E no caso de nódulo tem que ser operado? Depende. Depende. Primeiro vai para a fonoterapia para poder fazer os exercícios, o tratamento, não conseguindo tirar com a terapia, é aconselhável a cirurgia. O câncer, ele acaba sendo, o câncer nas pregas ou nas cordas vocais, ele acaba sendo uma consequência do mau uso, ele se desenvolve ali? Não é por causa do mau uso. É uma condição já do metabolismo, da pessoa. Da pessoa, Isso. e desenvolver o câncer naquela região. Isso. Tá, não tem a ver com o mau uso? Não. O que acontece? Quando você já aconteceu várias pessoas assim, eu tô com uma rouquidão que não passa. Eu nem ouço, falo, olha, procura um otorrino, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele descobre, tá com refluxo, né? Que causa a acidez exagerada na área da laringe, usa demais a voz, fala o dia todo por telefone, ou então respira incorretamente, ou tem alguma coisa ali, tem uma hemorragia de prega vocal, tem um edema, tem um câncer, tem alguma coisa. Então a rouquidão, ela é um sinal de alerta. O calo vocal? O calo vocal é um nódulo que endureceu. Esse tem que ser operado? Sim.
tem que ser operado. Ele não sai. Não, com terapia não. E já o nódulo... O nódulo, sim. Porque o nódulo... Ele pode desaparecer? Ele pode desaparecer. Ele ainda não está maçudo, O calo né? enrijeceu, né? Não, é. Então, a importância de pedir ajuda, né? No momento em que já está identificado que tem um nódulo, é fundamental. É fundamental. Tem o pólipo. Você vai torcer pelo time, vai para o Maracanã e vai torcer, ou então vai para uma vigília, né? E grita a noite toda. Aí é um abuso por um esforço específico de um dia. De um dia. Porque o nódulo, fez um esforço. ele é durante um período que você está abusando, não está respirando, está usando mal a voz. Mas o pólipo é de um dia. E ele é unilateral, ele é de um lado só. O nódulo não, é de dois lados. O pólipo é um lado só. E aí é só cirúrgico também. É interessante, né? É muito interessante. Agora, deixa eu mudar um pouco de assunto, né? Que a gente está nessa área mais técnica. Como é que vocês chegaram no Maranata? Então, a minha cunhada, a irmã Araci. dele é Araci. A Araci, ela trabalhava no centro da cidade e ela foi convidada por alguém para frequentar as reuniões da ABI. E ela frequentou por muito tempo. Depois disso, ela foi para Caxias, para o chamado Forninho, né? Isso. Eu não conheci o Forninho. A Adonias conheceu, que ele foi lá tocar uma vez. Fui tocar. Mas eu não conheci o Forninho, mas a Araci frequentou o Forninho e foi para a inauguração e chamou a gente para o templo, para a inauguração. A gente foi lá. Eu lembro perfeitamente, eu estava grávida do Ramon em 95, janeiro de 95. E eu assisti a pregação do pastor Paulo lá. Ele contou a história do Santo Sebastião, que era evangélico. É verdade. Né? E eu não esqueci. Aquilo impactou a gente, né? Muito. Foi muito legal. E depois desse dia, teve uma cantata do Filadélfia, que a nossa cunhada, a minha cunhada, a irmã dele, chamou a gente para ir. Filadélfia é o coral. O Coral Filadélfia fez uma cantata, aquelas cantatas pirotécnicas de Thelma, né? Aquela coisa. Santa Thelma de misericórdia. Olha, quando eu ouvi essa cantata, Nossa. eu fiquei impressionado com aquele coral. Foi. Era uma cantata nesse período. Eu não era da igreja Lembra ainda. o tema da cantata? Eu não lembro. Era aquela da volta de Jesus? Não sei se foi Deus, o Mundo Amor. Ah, esse aí, muito lindo. Eu não sei, Mas, mas... pastor, coral afinadinho, o pessoal E o do teatro? Negócio Maurício era o diabo. impressionante. O Maurício. Pastor Maurício era o diabo. Maurício era o diabo. Mas era um diabo bom. Bom, Que nada, diabo é sempre ruim. O Maurício é que é bom. E aí, foi no período que a mãe dele havia falecido. A gente estava numa outra igreja e nós fomos visitar o coral. Quando chegamos lá, o maestro do Coral Filadélfia conhecia a Adonias do quartel. eu né? servi com ele, com o Reginaldo. Reginaldo. Eu servi com ele. Tanto que ele me convidou para tocar uma vez numa orquestra, lá no Forninho. Foi a única vez que eu estive lá, tocando, não lembro o evento. Foi uma única vez que eu fui e toquei lá numa orquestra que ele estava à frente. Mas eu servi com ele. E isso facilitou, assim, quando a minha irmã convidou para a gente ir, eu encontrei o Reginaldo lá. Lá na igreja. Na igreja já. Era mais coral. O templo novo, assim, uma coisa linda. 2004. 1995. Eu acho que foi Não, 95. mas pastor. isso não foi Forninho. A 2000. inauguração da... pastor. Foi em 94. 94, é. 2004, sim. 94. Sim. Aí a gente foi, assistiu essa do Filadélfia, que a gente ficou maravilhado, e fomos para casa. E depois a minha irmã falou, Adô, vem que tem uma do coral jovem, mas é muito legal, eles são animados, você vai amar. A gente foi assistir o do coral Ebenezer. Ebenezer. Né? E foi também muito bonita a cantata. E para nossa surpresa, eu lá, o pastor Silvio Passos. Eu não sei como ele sabia meu nome. Ele sabia meu nome. Já estavam orando por nós. Porque... Ele falou que já estava orando por nós. Porque o Reginaldo ele acabou referendando a minha pessoa
porque o maestro estava para ser transferido para Belém, se eu não me engano. O maestro daquele coral, do coral jovem. E ele, em pleno culto da apresentação, ele simplesmente ele convidou a gente para ir lá na frente. Né? Imagina a alma saindo do corpo. Aquela igreja enorme, pastor. Aquela Você já igreja tinha lotada. chegado como... Não, Isso que é o incrível. Nós fomos assistir a cantata. E aí fizeram uma despedida para o maestro que estava saindo. E aí o Ebenezer ficou sem maestro. Não, então, ele estava fazendo uma despedida ali. Aí o pastor Silvio pega o microfone e fala assim: irmãos, como Deus é bom. E a gente tá lá, ó, assim, ó. Olha a alegria. Assistindo. A gente não imaginava que ele ia falar o que ele falou. Aí ele virou e falou assim: Deus mandou um outro. Ele está saindo, mas Deus não deixou a obra parada. Está mandando um outro maestro. Cadê você, Adonias? A alma saiu do corpo. Caramba, o Adonias está falei, será visitando que a sou eu? igreja. Eu pensei, será que sou eu mesmo? Olhou para trás para ver se tinha outro Adonias. Meu Deus do céu. A gente apertava a mão do outro, parecia que ia quebrar. A gente não era membro, a gente não era nada da igreja. Desse jeito. Aí levantou. Aí a Adonias foi lá na frente. A Adonias, não, eu vou falar para ele que não vou ficar. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu Né? cheguei aqui agora. Eu vim assistir a cantata, gente. Você não falou nada, ficou quieto. Eu tava azul, assim, sem cor, né? Não, mas na hora vocês ficaram quietos, sorriram. Não, a gente não sorria. Não. A tensão era Sério? visível. A tensão era visível. Como é que ele chama a gente não é daqui? Como assim? Nunca vi esse homem na minha vida. Não. Aí Adonias foi lá na frente. Ficou parado lá. A igreja aplaudiu, ficou de pé. Não, mas Fizeram uma festa. A igreja é muito calorosa, né? A igreja, meu Aí a Deus do igreja céu. aplaudiu, ficou de pé, foi tudo. Aí o pastor Silva acabou de falar, apresentou ele, e aí deu o microfone para ele. Ele falou, aí a Adonias falou assim: não, pastor, deve ter tido algum engano, a gente só veio assistir a cantata, não é bem assim, mas eu agradeço o carinho e tal. E aí deu o microfone na mão dele e saiu. Quando ele saiu, o pastor Silvio virou e falou assim para ele: Adonias, parecia até que a coisa de casamento. Quando tá saindo, o cara quando tá chama- saindo, chama os noivos e abençoa os noivos. Olha pra trás. Olha para trás. Adonias, você não pode abrir mão do que Deus tem colocado na sua mão. Caraca. Enquadrou. Aí enquadrou. Aí a gente saiu dali, procuramos sair rápido da igreja, para ninguém falar nada com a gente. Fomos embora para casa e aí começou um processo que a gente não tinha vivido antes. Ou seja, Deus tinha falado com ele, não tinha falado nada com vocês. né? Por aí. Começou um processo. A gente passou praticamente quase 5 dias sem dormir. Meu Deus. Tipo assim, a gente estava num conflito. Por que nós teríamos que assumir lá? Ou por que não poderíamos assumir? Né? Por que não? Né? E aí a gente foi conversar com o nosso pastor, uma pessoa muito amiga nossa, que era o nosso pastor da igreja onde a gente estava. E a Que gente... era parente? Não, esse é outro. Esse é Não, Tá. outro. Esse faleceu Tá. em 87, um acidente de carro. Aí ele foi, a gente colocou para ele o que estava acontecendo. Ele falou: já entendi tudo. É para vocês irem. Eu abençoo vocês. Rapaz, sério? Sério. Desse jeito. Desse jeito. Aí o negócio encaixou assim, fluiu. Foi, aí a gente teve pastor paz. Não criou nenhum Sem problema. resistência. O que já é Nenhuma. um milagre, né? Sim. Porque geralmente... Nenhuma. E a gente estava... Ainda mais que são valores que tá Nós dentro de uma estávamos igreja. com os entendeu? jovens da igreja, a gente ajudava com os casais da igreja, fazendo jantar, fazendo reuniões. E estava assim, a gente estava Não, bem na eu igreja. fico pensando, se isso acontece comigo hoje. Se eu ia olhar pro casal e dizer, irmão, isso é a hora para Deus falar comigo, que tu não falou nada. Não falou ainda não. Ele não E falou esse isso. pastor que fez isso aí, Se ele não ele- foi ético. Não, Ele não Não pode fazer é. isso. Mas Não sei o se- que lá. Mas deixa estar que Deus Deus que estava por trás de tudo, estava pastor. trabalhando na Tava. coisa. Se ele falasse isso, que o senhor iria falar para a pessoa, a gente ia entender. Não é mesmo para a gente ir. Mas, Porque o na, normal Normal. seria essa Sim, a reação. reação. mas na hora ele falou assim: eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo que é muito pesar.
porque eu gosto de vocês, não queria que vocês saíssem daqui, mas é para vocês irem. Deus já tinha falado Foi, com é ele. impressionante. Foi desse jeito. Aí a E gente aí nós chegou lá, fomos. De malha e cuia. de malha e cuia, pastor Eu Silvio. conheço pastores que mesmo se Deus tivesse falado, eles iam segurar. Com certeza. Ia fazer uma Com resistênciazinha. certeza. Isso. Eu também não vou deixar. Foi desse jeito. Foi Aí a exatamente. gente... E aí, como é que vocês voltaram? Porque vocês saíram da igreja meio assim, saindo pela esquerda, né? Que nem o leão da montanha. Sim, mas aí a gente... Saída pela direita. Não, mas aí a gente veio reconfortado, né? Então fomos falar Então o cara não é maluco. Não, O pastor que está lá, não, Deus estava não. dirigindo ele. Deus tá dirigindo. Eu que não sabia ainda. E Aí nós E aí foram ficamos. falar com ele, com o Sim, pastor? pastor. Fomos, Aí nós aceitamos. E aí, quando ele viu vocês, o que ele falou? Não, sabe o que aconteceu? É. Houve uma transição. Ele fez isso, aí passado um mês e pouco, nós Houve o fomos. rodízio. Houve o rodízio, entrou O o pastor Davi. Davi Silveira. Davi Silveira. Que abraçou a gente Aí assim. tapete vermelho. Aí ele abraçou de uma forma tremenda. Ah, o Davi. Apaixonante, né? Aí, E o Davi amava aquele coral, se eu não estou enganado. Eu acho que ele ajudou muito na formação do coral, Muito. se eu não estou enganado. Né? Ele cantava com a gente. ele cantava Em com a gente. situações Ele sempre queria especiais uma assim, peça, Vou cantar. Vou cantar, vou fazer Jesus, alguma coisa. Ele estimulava muito. E assim, a gente E começou aí a juntou a ficar... fome e a vontade de comer. Foi. E não foi fácil, eu estava terminando a faculdade e tinha que participar de estágio. Aí a Adonias vinha de Belfor Roxo com as crianças no carro, eu vinha da faculdade, passava lá para poder ficar no ensaio e ajudar em alguma 17 anos. coisa. 19. 19 anos. no 19 coral. 19 anos. Foi um tempo... E 19 anos, coral em cima, né? não. No Foi top, bem, né? realmente Top foi. das galáxias. Foi bem. Ele que era ungido, era bonito, atraía muitos jovens. muita gente. Eu peguei um pedaço desse coral. Cantava. Ele ainda. Chegamos uma vez com quase 120 componentes. Olha só. Não, absurdo. Não, quando a galera ia lá pra frente cantar, meu irmão. É impressionante. Caramba. A gente sentia. a E aquilo presença ali, de pastor, era Deus, ensaios. algo- Muito bom. Isso Ensaios impactava a nossa vida. toda quarta e toda sexta. Então a gente criou um vínculo muito forte com eles, com a turma, né? Com o coral. E aí as cantatas vinham, aí a gente entrosava com o pessoal do teatro. E antes da Thelma, né? Tinha o Shalom também, que participou com a gente de vários eventos. Depois a Thelma entrou nesse mistério também, se aproximou da gente, foi bacana também, foi muito positivo. Outro dia eu estava ouvindo uma música que eu lembrei do coral. Vencedor. verdade. Eu lembro desse louvor. Fernandinha Solano, é isso Verdade, mesmo. é verdade. É marcante, Nossa, assim, né? E foi um momento tão bom que hoje eu vejo assim, a gente vê, né, vários componentes, são pastores, verdade. são gente comprometida na obra e a gente fica muito feliz. Que pena que acabou. É. Tem coisas que eu não entendo. Porque eu não sei se aquela geração, se a gente. Aonde foi que nós erramos, né? Não sei se aqui que é erro. Que você também acabou não ficando, né? Você teve que sair. Eu saí. Teve que sair. Eu passei para o Gesimael, Isso. né? E saí por... Mas a geração que pegou, porque aquilo ali durou, poxa vida, 19 anos é uma geração praticamente, né? É Não verdade, sim. Então é gente que se tornou jovem, Só os filhos dos coristas, dos ou seja, coristas. não houve aquela continuidade, não é? É. Porque depois ele esmoreceu. Mas o que acontece, Mas o pastor? tempo que existiu foi muito muito bom. frutífero. muito bom. Foi. Muito frutífero. Muitas almas. Todos os departamentos da igreja começaram a fazer corais dentro deles. Então, se havia um evento de final de ano, o louvor fazia um movimento. E aí, Tinha o coral da igreja. Já tinha o coral os dois, Filadélfia e Ebenezer. E aí, se tinha alguma peça de adolescente, algum aniversário dos adolescentes, eles faziam o coral deles. E isso começou a minar. Você entendeu? Dispersar, né? A dispersar, porque... Sim, mas acaba minando a unidade da Não, coisa. mas começou a se levantar corais por interesse, né? Porque são adolescentes, porque são jovens, porque são casais, porque isso... E aí ficou de insustentável.
Sim. Né? De dar continuidade, porque eles estavam no meio deles, não era um grupão misturado, estavam nos adolescentes, estavam Agora, nos vocês casais. viviam sendo convidados, vocês rodavam as nossas igrejas Muita todas, coisa, até na prefeitura, no teatro da todas as cidade, igrejas. na praça. Sim. O prefeito chamava vocês para cantar. É verdade. Encontro de corais, a gente já Encontro de participou de encontro de corais, corais. Foi uma experiência fantástica, muito bom. E aí, como o senhor disse, a gente via os coristas, depois os filhos dos coristas participavam do coral também. É. Eles ficavam lá durante os ensaios e depois iam crescendo e entravam no coral. Entendeu? O Ramon foi uma prova disso, né? Não, o que mais impactou a nossa vida foi ver nossos filhos serem contaminados com um compromisso com a obra de Deus. Né? São contaminados. Hoje, eu vejo meus filhos já são casados, os 3, né? Então eu vejo o Eric como responsável do louvor, da música, do som da igreja dele. Ele é um dos conselheiros da igreja. O Éder, ele é responsável pelos jovens e adolescentes da igreja, junto com a esposa. E o Ramon, ele trabalha com a esposa nos adolescentes da igreja de Caxias. Então, assim, não tem preço, pastor. Não tem preço isso. Ver os nossos filhos servindo a Deus. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Natural. Né? Vocês semearam. Mas veio essa colheita natural, né, daquilo que vocês semearam, que foi compromisso com Deus. E eles nos citam nas pregações. O Éder, por exemplo, está pregando lá também. Então a gente já teve a oportunidade de ouvir ele citando a gente como exemplo. Os pais como exemplo. Marcou a vida dele. Marcou. Né? Marcou. Muito Eles bacana. falam, meus pais faziam assim. Aí ele dá reunião para os pais lá, e ele dá, e até mesmo nas pregações dele, ele fala assim, meus pais agiam assim, a gente não via eles brigando não, a gente sabia que o bicho estava pegando quando a porta se fechava. A porta do quarto se fechava, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eles não deixavam de dar a mão, não deixavam de dar beijo para sair, para entrar, então a gente ficava confuso, sem saber o que pensar, mas alguma coisa acontecia. E a gente vê eles testemunhando isso da gente. Então, assim, não foi uma coisa planejada, foi como o senhor falou, foi uma colheita, né? Amém. Que lindo. Maravilhoso. Que maravilhoso. Foi muito bom aquele coral, foi muito bom. Eu tenho saudades, de vez em quando eu lembro. Eu pastorei a igreja de Caxias algumas vezes e eu cheguei a pegar o coral ainda, vamos dizer assim, naquele patamar, né? E daí, na segunda vez, quando eu voltei, ele já estava em declínio, né? Você já não estava mais na liderança. E haviam suscitado alguém do próprio grupo, mas esse alguém parece que não reunia... Ele teve dificuldade por causa do trabalho. Enfim, enfim. E o fato é que a coisa foi meio que desmoronando e... Enfim. Mas... Foi um momento muito especial. Foi bom, muito bom. Porque Deus levantou até para forjar habilidades em nós. Você se lembra de momentos especiais dentro desse grupo, assim, de coisas engraçadas que aconteceram, ou de milagres, dentro do próprio coral de jovens, assim, já acontecimentos? Teve em ensaios, coral jovem, né? Uma vez eu não sabia que eles estavam brincando, 2 se levantaram e começaram a discutir na hora do ensaio, antes de começar. E eu pensei que aquilo fosse verdade. E eu falei, o que está acontecendo, gente? Vem cá. E tal, e eles, não, porque é você? E simularam uma discussão, né? Para mexer comigo. E eu uma pegadinha. Uma pegadinha para o maestro. Uma pegadinha. Mas eu achei bem interessante. Aí depois eles começaram a rir de mim. Nada, maestro, nada. Aí começaram a abraçar. Mas como isso gera uma unidade, né, dentro do corpo dos jovens, né, para buscar a Deus. A gente sempre fazia oração antes de começar, e aí cada um colocava a sua necessidade. Quando terminava também, a gente orava e via o resultado do clamor que a gente fazia ali, através da vida deles, da família deles. Muito bom. Eu acho também que essa... Eu não vou falar que foi moda, mas o fato é que havia nas igrejas, de uma forma geral, esses corais jovens. Eu ia falar isso. Na isso. minha época,
da década de 80, né? No início, 79, 80, 81, 82. Nós tínhamos um coral jovem na igreja que eu participei, minha irmã participou, minha esposa, né, participou. E eles têm um grupo até hoje. Esse coral jovem lá de Brasília. Ele acabou. Né, diluiu-se, né, no processo. Naturalmente. Mas eu acho que meio que... Não sei se a onda acabou, não sei o que acho que é aconteceu, uma onda... isso dentro das igrejas ele acabou meio que sumiu, né? Isso é verdade. E a equipe de louvor... Coral, de uma forma geral, hoje, né, são raros dentro das igrejas os que existem, né? Sim. As igrejas mais tradicionais sempre tem um coralzão, Tem. não é? Mas não é Não algo é aquele... comum mais nas igrejas, né? O que é uma pena. É verdade. O que é uma pena, né? Porque esse movimento, ele aglutina. Ele faz com que pessoas... Tem uma mensagem ali, né? Até gente que está chegando no evangelho se tornam membros da igreja, eles firmam os passos deles, eles criam um relacionamento. Era onde eles iam, né? Entendeu? Quando acabava de se batizar, para onde eu vou? Né? Vamos pro coral. Né? Isso, não importa, né? O mais que se vire lá. Não é bem assim, não. Ele que lute. Ele que lute com essa peça para afiná-lo. Porque tem uns também que só Jesus na causa, né? A gente atrapalha mais do que ajuda. Ali no Recreio, agora a gente tem alguns eventos pontuais. Por exemplo, Natal, a gente consegue fazer. Já fiz 2 natais lá. E Páscoa também. Fiz uma cantata de Páscoa. Mas, assim, é um grupo que depois desse evento, ele se dilui. A gente não mantém. Por exemplo, final de ano agora, a gente vai fazer uma cantata. Cantata pequena, né? Porque a igreja também... Do tamanho da igreja, né? Do tamanho da igreja. Mas a gente... Proporcional. Mas é uma cantata. Aglutina, como o senhor falou. Eu acho que é muito legal. Eles gostam, são apaixonados. O pessoal... Dá até vontade de continuar, Dá vontade de continuar. No decorrer do ano. Verdade. Mas aí você pensa assim, não, senhor. Peraí, cara. Calma aí que o Natal vai chegar depois. Porque é trabalhoso, né, pastor? Oi? É trabalhoso. Não, é trabalhoso. E a gente tinha um rodízio muito grande de componentes em Caxias. E não é só, eu tenho para mim que o maestro coral, eu já devo ter falado isso algumas vezes, que eu tive a oportunidade de estar com o coral. Ele é um pequeno pastor, porque ele tem aquele grupo nas mãos dele. Não é só saber cantar, você tem que administrar algumas dificuldades que aparecem dentro do grupo. Essa simulação que houve aí, de gente brigando, às vezes é de verdade. E às vezes não é só dentro do grupo, às vezes aparentemente o grupo está bem, mas as pessoas têm famílias, têm suas dificuldades. Então isso tudo acaba desabrochando quando eles se juntam, não é? Para cantar. Então você tem que ter boa música, você tem que zelar pela condição espiritual desse grupo, porque não é só ensaiar, ficar bonito. Eu já ouvi corais apresentarem assim, em termos de beleza, de harmonia, maravilhoso, mas destituído da graça de Deus. Parecia que eu estava num teatro ouvindo um coral qualquer. Entendeu? É bonito, é maravilhoso, mas não tem graça de Deus. Você não sente o impacto da mensagem que está sendo cantada. Por outro lado, eu já vi gente que não estava tão harmonioso assim, mas tinha a graça de Deus, unção do Espírito Santo. Verdade. E aí, meu irmão, impacta, move, né? E quando você consegue unir essas duas coisas, que é a capacidade desenvolvida, né? O ensaio e tudo mais. A gente tinha uma equipe muito boa também. E mais Rosimar, a oração, Carlinha, né, o jejum, a condição espiritual em alta dentro do grupo, caramba. É verdade. Aí na hora que a turma vai cantar, aí o mover de Deus acontece dentro da igreja, a gente sendo impactada. Fica até mais fácil para pregar, né, pastor? Ai, irmão, pelo amor de Deus. A gente tinha uma equipe muito boa que ajudava a gente todo o período que a gente ficou no coral, que era o pessoal da oração, que era a Carlinha, que era a Rosimar, que ajudava. Rosimar criou as filhas dentro do coral, desde o tempo que começou com outro maestro. Então as filhas cresceram dentro do coral. Foi muito bom. A gente se sentia em casa. Entendeu? Não doía. É uma família, né? Que sabe desenvolver aquele sentimento de família, né? Porque tudo você tem que planejar. Uma cantata você tem que planejar. Então, como é que planeja? Tem que se encontrar. Não dá para se encontrar na hora do culto. Tem que ser fora do horário do culto. Então, aí você vai criando um laço maior do que o normal. Uma pessoa que vai lá, assiste o culto e sai. É diferente, né? Porque você está planejando. Aí começam as habilidades de aparecerem. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu conheço alguém que pode ajudar nisso.
E aí a coisa vai crescendo. É muito bacana. Agrega, né? Isso traz saúde mental, pastor. Traz, não traz? Saúde mental. É. Além da questão da comunhão, melhora também a saúde mental das pessoas. Eu acredito Né? piamente nisso. Ainda mais você, que é um profissional da área. Impressionante. Como que essas coisas Ajudam muito. ajudam muito no Ajudam desenvolvimento mental da pessoa. Ajuda. E acaba sendo um momento em que a pessoa meio que relaxa, É. sai do seu ambiente, às vezes de pressão. É verdade. Não, aí ele chega na igreja, ele tem pessoas sorrindo, pessoas que vão orar por ele, que vão abraçá-lo, que vão chorar com ele. chorar. Não é verdade? Então é uma terapia, né, pastor? É verdade. É uma terapia. É uma terapia. É uma Ó, terapia. eu quando cheguei na Maranata, depois desse processo todo, no primeiro dia de ensaio, o primeiro, eu estava até ansioso, o que eu vou encontrar, como vai ser. Um dos coristas me abraçou e falou assim, ó, eu vou orar por você, maestro, e pela sua família. Eu nunca esqueci disso. O cara me abraçou. E eu não tinha isso na outra igreja. Assim, essa coisa. O cara me abraçou e falou, eu vou orar por você. Deus vai te capacitar isso aí. Olha que legal. Esse negócio Impressionante. do abraço, rapaz, a gente se abraça pouco. É, O abraço fraternal na igreja, esse acolhimento. Isso foi uma coisa que impactou a nossa entrada na Maranata. foi. Não é verdade? Desde Foi. o início. É gostoso. É muito É gostoso. o abraço de Deus. Porque os braços de Deus são os braços da igreja. São os nossos braços. É verdade. verdade. É verdade. Não é verdade? Deus abraça através de nós. É Você, verdade. às vezes você nem sabe porque está abraçando, mas aquela pessoa ali sabe que, Sabe. que precisa ser Exatamente. abraçada, porque. E Deus fala com ele, né, naquele momento. É muito legal. Poxa, é foi muito impressionante. bacana. Uma experiência muito boa É. que a Maranata proporcionou. Deus proporcionou através da igreja, né? Muito bom. Quando vocês chegaram aqui, eu perguntei a vocês sobre o texto do coração. E o texto do coração de vocês foi Êxodo 33:15, que diz assim: então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, nós não nos faça subir daqui. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. É lógico que tem um contexto, né? O povo havia resistido a Deus durante um tempo, e Deus diz que não ia mais com eles, que ia mandar um anjo. E eles entenderam que o anjo, só com anjo não dá. Para enfrentar esse deserto, tu precisa ir conosco. Eles entenderam isso. E aí Deus disse, tá bom, eu vou com você, a minha presença irá com vocês. Eu acho esse texto maravilhoso. É verdade. E agora, depois desse bate-papo com vocês, descontraído, a gente começa a entender o porquê desse texto ser um texto do coração de vocês. Como é importante A presença. essa presença, doce presença, Amém. Sempre. abençoada presença, consoladora presença. Sim. Amém? Seja nos momentos ruins e nos momentos bons. Sim. Porque a presença de Deus, ela é maravilhosa em ambos os momentos, ambos não os importa qual. Se Ele está com você, será um momento especial. É verdade. E Ele quer estar conosco. Amém. Ele quer. Se tem uma coisa que Deus gosta, segundo o que eu tenho entendido na Bíblia Sagrada, é que Ele gosta de ficar com gente. Eu não tenho nada contra animal, não, viu? Gosto de cachorro, gosto de gato, galinha, galo, boi. Eu não tenho problema com animal. Gosto, criação de Deus, mas Deus gosta de gente. Sim. Amém? Jesus morreu por pessoas. Sim. E amar pessoas é a nossa missão. Amém. Amar verdade. pessoas. Amém. Amém? Amém. Eu tenho pedido a Deus que Ele me dê um coração igual ao dele. E a resposta que eu tenho obtido é aquela que a gente já sabe. Então ame as pessoas. Quer um coração igual ao meu? Então ame Ame. as pessoas. Sim. É o segredo. Ame as pessoas. Porque foi esse amor, o amor de Deus, que trouxe Jesus, o seu Filho, que também nos amou, para doar-se, entregar-se em nosso lugar. Amém. Gente bandida, gente condenada, gente férdida, gente maligna. E o Senhor nos acolhe, nos lava, nos limpa,
nos dá um novo cântico. Coloca um novo cântico na nossa boca como motivo para viver. Um vaso novo. Amém? Que bom. Que papo gostoso, irmãos. Que bom que vocês vieram. Amém. Obrigado. A honra é nossa, Que pastor. bom que vocês nossa. vieram. Como abençoe. Eu lamento o Lucas não estar aqui. Está me fazendo muita falta, meu filho aqui. Imagina. Amém? Mas eu estou muito feliz bom. em não ter adiado, apesar do Lucas não estar aqui conosco. Está envolvido num trabalho e não tinha como escapar. E, enfim. Mas graças a Deus que vocês estão aqui conosco para nos brindar. Amém? Brindar. Amém. Obrigado. Brindar. Muito obrigada. Amém? Com esse testemunho bonito, lindo, de Deus guiando, Deus orientando, Deus abençoando. Sempre. Amém? Na presença dele o tempo todo. Amém. E só vale a pena andar com Deus se for desse jeito. Deixando Ele nos guiar, deixando Ele nos abraçar, deixando que Ele seja a nossa bússola. Amém? Então, em nome de Jesus, ser crente e não desfrutar disto, desculpa, você só tem uma religião. Porque andar com Jesus é muito mais do que frequentar igrejas. Sim. Andar com Jesus é tê-lo dentro de casa, na rua. Amém. Em tudo que você fizer, Deus está metido. Está dentro com você. Está entronizado. Amém? Essa é a grande proposta do Evangelho. É Jesus envolvido em tudo nas nossas vidas. E foi isso que eu percebi aqui nesse testemunho, nesse bate-papo. Amém. Obrigado, Sônia. Obrigado, pastor. Obrigado a Nós que todos. Te agradecemos. agradeço, pastor. Que Deus abençoe vocês Amém. Obrigado. por esse momento tão especial que nós vivemos aqui. A honra foi Amém? nossa. A honra foi nossa. E você que nos assistiu até agora, lembre-se, você precisa de Jesus. Mas você precisa também compartilhar esse podcast, porque esses testemunhos, eles só vão alcançar o seu objetivo maior, total, quando eu compartilho com o vizinho, com um amigo do trabalho, com o irmão da igreja. Compartilhe, amém? Dê o seu like lá, que é importante, porque o YouTube só percebe que o assunto, que o podcast tem importância, se você der o like. Então você dá o like, ajuda a dar importância ao podcast, mas também compartilhe, porque você vai estar abençoando inúmeras pessoas. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos guiando e nos abençoando no nome de Jesus. Até o próximo podcast Na Real. Fique com Deus. Lá.